O silêncio de Ana. A sentinela da promessa. O mundo em que vivemos é obcecado pelo agora. Somos medidos pela velocidade de nossas conquistas, pela visibilidade de nossas ações e pelo barulho que nossas palavras conseguem fazer no vácuo digital. Mas, se mergulharmos nas camadas profundas da história sagrada, descobriremos que Deus opera em uma frequência diferente. Ele parece ter uma predileção pelo que é lento, pelo que é escondido e pelo que é forjado na paciência absoluta. E se eu te dissesse que uma das figuras mais cruciais para a transição entre o Antigo e o Novo Testamento quase desaparece entre as linhas do Evangelho de Lucas? Estamos falando de uma mulher cujo registro bíblico não ocupa mais do que 3 versículos. Para o leitor apressado, Ana é apenas um detalhe decorativo na apresentação do menino Jesus no templo. Mas, para o olhar atento do historiador e do buscador espiritual, Ana é a personificação da espera ativa. Enquanto os heróis daquela época eram generais romanos revestidos de ferro, ou fariseus ostentando suas filactérias nas esquinas, Deus mantinha uma sentinela no templo. Uma mulher que não escreveu livros, não liderou exércitos e não possuía títulos. Ana foi o olhar que não piscou diante do passar dos séculos. Ela é a prova de que a maior força de um ser humano não está no que ele faz diante dos homens, mas no que ele sustenta diante de Deus quando ninguém está olhando. A história de Ana não é sobre o brilho do momento, é sobre a glória da constância. O palco de pedra e oração. Para entender Ana, precisamos entender o Templo de Jerusalém no primeiro século. Imagine o segundo templo, ampliado por Herodes, o Grande. Não era apenas um edifício religioso, era uma montanha de mármore branco e ouro que dominava a paisagem da Judéia. O sol, ao bater em suas colunas, cegava quem olhava de longe. Era o centro do universo para o povo judeu, o lugar onde o céu e a terra, teoricamente, se tocavam. Mas o templo também era um lugar de tensão. O cheiro constante de sangue dos sacrifícios misturava-se ao aroma adocicado do incenso. Milhares de pessoas passavam por ali diariamente. Mercadores, peregrinos de terras distantes, soldados romanos vigiando da fortaleza Antônia e sacerdotes executando ritos milenares. No meio desse turbilhão de atividades, o templo era também um lugar de espera. Israel vivia um silêncio profético. Durante 400 anos, não houve uma voz como a de Isaías ou Elias. O povo lia as promessas, recitava os salmos, mas o céu parecia de bronze. O Messias era uma esperança que começava a se desgastar, tornando-se para muitos apenas uma lenda política ou um sonho distante de liberdade contra Roma. É neste cenário de expectativa frustrada e rotina religiosa que Ana viveu. Ela era o ponto de resistência contra o desespero nacional. Enquanto outros se acostumavam com a ausência de milagres, Ana vigiava. A genealogia do esquecimento. Lucas nos fornece detalhes que à primeira vista parecem técnicos, mas que carregam um peso simbólico imenso. Ele diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Por que isso importa? Aser era uma das tribos do norte, parte das 10 tribos perdidas, que foram levadas pelo Império Assírio séculos antes. Falar que alguém era da tribo de Aser na Jerusalém daquela época era falar de uma linhagem que sobreviveu ao esquecimento. Ana não pertencia à elite sacerdotal de Levi, nem à linhagem real de Judá. Ela vinha de uma tribo cujo nome significa feliz ou afortunado, mas que historicamente havia sido dispersa e fragmentada. Isso nos diz que o propósito de Deus não depende de pedigree ou de posição social privilegiada. Ana era uma mulher comum, vinda de uma linhagem sem prestígio atual, mas que carregava em seu sangue a memória das promessas feitas aos patriarcas. Seu pai, Fanuel, cujo nome significa a face de Deus, talvez tenha sido quem primeiro plantou em seu coração o desejo de buscar essa face acima de todas as coisas. Ela carregava no nome e na origem a marca de quem busca o que é essencial, mesmo quando a estrutura ao redor está em ruínas.
O peso da viuvez e o deserto do luto. A narrativa nos conta que Ana foi casada por 7 anos e depois se tornou viúva. Para o espectador moderno, a viuvez é uma perda emocional devastadora. No mundo antigo, era uma catástrofe existencial. No primeiro século, uma mulher sem marido e sem filhos homens, o texto não menciona descendentes, estava em uma das posições mais vulneráveis da escala social. Ela perdia o direito à propriedade, à proteção jurídica, e muitas vezes era empurrada para a mendicância ou para a dependência extrema da caridade alheia. A viuvez era chamada de o estado de silêncio. Ana poderia ter se amargurado. Ela poderia ter questionado por que Deus lhe permitiu apenas 7 anos de companhia e décadas de solidão. Ela poderia ter voltado para a casa de parentes e vivido uma vida de sombras e lamentos. Mas o texto diz algo revolucionário. Ela não se afastava do templo. Em vez de deixar que o luto a afastasse de Deus, ela fez do seu luto o combustível para sua missão. Ela entendeu que a solidão humana é o espaço que Deus usa para preencher com sua própria presença. Ana não buscou um novo marido para lhe dar segurança. Ela buscou o marido de Israel. Ela transformou sua casa vazia em um altar. Onde muitos veriam escassez, Ana viu uma oportunidade de exclusividade com o Eterno. Os 84 anos de vigília. Lucas menciona que ela tinha 84 anos. Algumas traduções sugerem que ela foi viúva durante 84 anos, o que a colocaria com mais de 100 anos de idade. Independentemente da interpretação exata, o fato é que Ana era uma mulher que havia vencido o tempo. A velhice, naquele contexto, era vista ou como uma bênção de sabedoria, ou como um fardo de inutilidade. Para Ana, cada ruga em seu rosto era um mapa de sua jornada de oração. Imagine a rotina desta mulher. Enquanto Jerusalém dormia, Ana estava lá. Enquanto o sol nascia sobre o Monte das Oliveiras, Ana estava lá. 84 anos de observação. Ela viu sumos sacerdotes subirem ao poder e serem depostos por intrigas políticas. Ela viu as muralhas serem reforçadas e o sangue de rebeldes ser derramado nas ruas. Ela viu a religião se tornar mecânica e fria. Mas ela não permitiu que a frieza do sistema resfriasse sua chama interior. Esperar por um dia ou um mês é um exercício de paciência. Esperar por décadas é um exercício de identidade. Ana não estava apenas esperando o Messias. Ela estava sendo moldada por essa espera. Ela se tornou a própria personificação da esperança de Israel. Ela era a prova viva de que as promessas de Deus não têm data de validade. A fidelidade quando Deus parece em silêncio. A liturgia do invisível. Jejum e oração. O texto de Lucas utiliza uma expressão que define o ritmo cardíaco da vida de Ana. Servindo a Deus com jejuns e orações, noite e dia. Para o observador casual, isso pode soar como uma rotina fúnebre ou uma penitência sem fim. Mas, na linguagem do documentário da alma, o que Ana estava praticando era a alta arqueologia do espírito. O jejum de Ana não era uma tentativa de manipular a vontade divina, nem um sacrifício por falta de alimento. Era um exercício de clareza. Em uma cultura saturada pelo consumo de rituais e pela busca por sobrevivência, Ana esvaziava o corpo para que a alma pudesse ouvir melhor. Cada refeição que ela declinava era um grito silencioso de que sua fome pelo Messias era maior do que sua fome por pão. No documentário de sua vida, o prato vazio de Ana era o seu maior banquete, e havia a oração. Não as orações decoradas e automáticas que ecoavam nos pátios exteriores, mas uma intercessão que Lucas descreve como contínua. Noite e dia. Quando o templo fechava seus grandes portões de bronze e o silêncio caía sobre a cidade santa, Ana permanecia na penumbra. Ela conhecia cada sombra das colunas de Herodes, cada eco que o vento fazia ao passar pelos átrios. Ela orava quando não havia público. Ela orava quando o cansaço da idade pesava em seus ossos.
Essa fidelidade invisível é o que a diferenciava. Deus costuma depositar seus maiores tesouros em vasos que provaram ser capazes de suportar o peso do tempo sem quebrar. A psicologia da espera ativa. Existe uma diferença fundamental entre esperar que algo aconteça e viver em estado de expectativa. A maioria de nós espera de forma passiva, como quem aguarda um ônibus que está atrasado, olhando o relógio com irritação. Ana, porém, praticava a espera ativa. Imagine a mente de uma mulher que acorda há mais de 60 anos com o mesmo pensamento. Será hoje? Essa mentalidade cria um refinamento nos sentidos. Ana não estava apenas envelhecendo, ela estava se tornando transparente. O ego, as ambições pessoais e as mágoas do passado haviam sido queimados pelo fogo da disciplina espiritual. Muitos estudiosos sugerem que Ana vivia no próprio complexo do templo, possivelmente em um dos pequenos aposentos destinados aos que serviam na manutenção ou nas funções auxiliares. Ela abriu mão da privacidade de um lar para habitar na casa do Pai. Para o mundo, ela era uma sem-teto espiritual. Para o céu, ela era a anfitriã da promessa. Sua vida era um documentário sobre a persistência da memória divina em um mundo que sofre de amnésia espiritual. O grande dia, a geometria do encontro. Então, chegamos ao momento em que o cronômetro da história parece parar. O 40º dia após o nascimento de Jesus. Segundo a lei de Moisés, todo primogênito deveria ser apresentado ao Senhor. O cenário é comum. É um dia de expediente, normal no templo. Centenas de bebês eram trazidos ali mensalmente. Havia o barulho de moedas sendo trocadas, o balir de ovelhas e pombas sendo vendidas para o sacrifício. Nada na aparência de Maria e José denunciava que eles carregavam o Logos, a palavra encarnada. Eles eram apenas mais um casal pobre da Galileia, oferecendo o sacrifício dos humildes, 2 rolinhas. É aqui que o documentário atinge seu ponto de virada cinematográfica. Simeão, outro veterano da esperança, já havia tomado o menino nos braços e proclamado seu Nunc Dimittis. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Mas o Espírito Santo reservava um lugar para a voz feminina naquela manhã. Ana se aproxima. Ela não estava na escala oficial daquele rito. Ela não era necessária para a cerimônia legal. Mas ela era necessária para a validação profética. O olhar que atravessa o véu. Como Ana reconheceu Jesus? Não havia uma auréola sobre a cabeça da criança. Não havia anjos visíveis cantando sobre o pátio das mulheres. O reconhecimento de Ana foi o resultado de décadas de treinamento ocular. Quem passa 80 anos olhando para a luz de Deus no secreto, reconhece essa luz mesmo quando ela está escondida sob a pele de um bebê de 40 dias. O encontro de Ana com Jesus é a prova de que o discernimento espiritual é uma musculatura que se desenvolve na obscuridade. Ela viu o que os sumos sacerdotes, com toda a sua teologia e paramentos, foram incapazes de perceber. Eles viram um rito. Ela viu a redenção. Eles viram o cumprimento de uma lei. Ela viu o cumprimento de uma pessoa. O texto diz que ela, chegando naquela mesma hora, deu graças a Deus. A precisão de Deus é absoluta. Não houve atraso. Ela não chegou 5 minutos depois que eles saíram, nem 5 minutos antes de chegarem. A vida de oração de Ana a colocou em sincronia com o relógio da eternidade. A transformação da viúva em profetisa. Aqui ocorre uma metamorfose narrativa. Ana, que Lucas descreve inicialmente pelo que ela era, viúva, filha de Fanuel, agora é definida pelo que ela faz. Ela se torna a voz. E falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Imagine a cena. Aquela mulher, que muitos talvez considerassem apenas uma figura pitoresca ou uma idosa silenciosa do templo, agora percorre os grupos de judeus devotos. Ela não fala de si mesma. Ela não conta sobre suas décadas de jejum. Ela não reclama da sua viuvez. Ela aponta para a criança.
Ana torna-se o primeiro evangelista do templo. Ela prova que a profecia não é apenas prever o futuro, mas apontar para a realidade de Deus no presente. Ela rompe o silêncio de 400 anos com um testemunho que não nasce da teoria, mas da visão. A mulher que foi esquecida pelos homens torna-se a mensageira oficial do rei que acaba de chegar. A ponte entre dois mundos. No grande documentário da história da salvação, Ana não é apenas uma personagem secundária. Ela é uma ponte arquitetônica. Para entender a profundidade de sua presença naquele dia no templo, precisamos visualizar o que ela representa em termos de eras. Ana é o último suspiro do Antigo Testamento e o primeiro fôlego do Novo. Ela carrega em seu corpo envelhecido toda a dor, a expectativa e o luto de um Israel que esperou por séculos. Ela representa a antiga aliança, que, embora marcada pela fidelidade e pela lei, estava viúva da presença manifesta de Deus. Mas, ao tocar os olhos no menino, ela se torna a primeira voz da nova aliança. Ana é o elo que garante que a história não está quebrada. Ela prova que o Deus que prometeu nos dias de Abraão é o mesmo Deus que cumpre nos dias de Herodes. A imagem de uma mulher de 84 anos segurando a esperança de um bebê recém-nascido é a metáfora perfeita para o reino de Deus. O eterno que se submete ao tempo, a sabedoria antiga que se curva diante da novidade da vida. Ana é a prova de que nada se perde no reino. Cada lágrima derramada por ela em décadas de solidão foi acumulada para se transformar no combustível do seu anúncio profético. A Sociologia do Reconhecimento. Um documentário sério sobre Ana precisa questionar: por que ela e não o sumo sacerdote? Por que ela e não os escribas que conheciam a geografia de Belém de cor? Aqui reside uma das lições mais subversivas da vida de Ana. A estrutura religiosa da época estava obcecada com a manutenção do sistema. Os sacerdotes estavam preocupados com o fluxo de animais para o sacrifício, com a pureza ritual das vasilhas e com a diplomacia delicada com os ocupantes romanos. Eles tinham muito a perder. Ana, por outro lado, não tinha nada a perder. Como viúva e mulher idosa, ela já havia sido descartada pelas engrenagens do poder social e religioso. Essa despossessão foi sua maior vantagem competitiva. Porque ela não tinha nada deste mundo. Ela podia ver tudo do próximo. O reconhecimento do Messias exige uma espécie de vazio interior. Os olhos de Ana estavam limpos de ambição política ou religiosa. Ela não queria um Messias que derrubasse Roma para que ela subisse ao poder. Ela queria um Messias que redimisse a alma de Jerusalém. Ana nos ensina que o reconhecimento de Deus é uma questão de postura, não de posição. Muitas vezes, quem está no centro da instituição é o último a perceber quando o Espírito de Deus se move para a periferia. A voz que não precisou de títulos. Ela falava dele a todos. Esta frase de Lucas é carregada de um dinamismo surpreendente. A mulher que viveu em silêncio agora é uma fonte inesgotável de testemunho. Mas note um detalhe crucial. Ana não pede permissão para falar. Ela não busca uma ordenação oficial. A sua autoridade não vem de um cargo, mas da sua experiência de visão. No documentário da fé, Ana representa o ministério da presença. Ela não precisou de milagres espetaculares para validar sua mensagem. A sua própria vida era um milagre. Quem a via falar, via uma mulher que deveria estar morta de amargura, mas que estava vibrando de alegria. Ela falava aos que esperavam a redenção. Isso indica que havia um remanescente oculto em Jerusalém, pessoas que, como ela, não se satisfaziam com a religião de fachada. Ana tornou-se a líder desse exército invisível de esperançosos. Ela era o ponto de encontro de todos os corações famintos. Se Simeão foi o poeta do Messias, Ana foi a sua estrategista de comunicação, espalhando a notícia nos nichos de fidelidade que ainda restavam na cidade. O desafio da constância no século XXI. Como a história de Ana se traduz para o nosso tempo.
Se fizéssemos um documentário sobre a Ana de hoje, onde a encontraríamos? Provavelmente não nos palcos iluminados ou nos perfis de redes sociais com milhões de seguidores. A Ana de hoje está no anonimato das grandes cidades, mantendo viva a chama da oração em meio ao cinismo da modernidade. O maior desafio que Ana lança ao homem moderno é o desafio da permanência. Vivemos na era do descarte, das conexões frágeis e da desistência fácil. Se algo não nos dá um retorno imediato, abandonamos. Se uma oração não é respondida em uma semana, duvidamos. Ana permaneceu 80 anos no mesmo posto. Ela nos desafia a perguntar: o que estamos construindo que sobrevive ao tempo? Nossa fé é baseada em eventos ou em uma história de fidelidade? O documentário de Ana nos ensina que a vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de resistência, onde o prêmio não é apenas o fim, mas a transformação que ocorre durante o percurso. O desfecho da sentinela. Não sabemos o que aconteceu com Ana após aquele dia. A Bíblia, com sua economia de palavras, fecha as cortinas sobre ela assim que o testemunho é dado, e isso é profundamente apropriado. Para uma mulher que viveu para a glória de Deus, o anonimato final é o último ato de adoração. Ela não precisava que seu nome fosse gravado em monumentos. Ela viu o que precisava ver. Ela tocou o que precisava tocar. O documentário de sua vida termina não com um funeral, mas com uma explosão de propósito cumprido. Ana pôde finalmente descansar, sabendo que seus olhos não a haviam enganado durante todas aquelas noites de vigília. Ela nos deixa um legado de esperança inabalável, de que Deus nunca chega atrasado e que nenhum tempo de espera é desperdiçado quando o objetivo é a face de Deus. A teologia da longa duração. Ao analisarmos a vida de Ana sob a lente de um documentário histórico, somos confrontados com uma realidade que a modernidade tenta ignorar: a santidade da espera. Vivemos em uma cultura que canoniza o instante, mas a vida de Ana canoniza a década. O que ela nos ensina é que Deus não tem pressa porque Ele é o dono do tempo. A permanência de Ana no templo por mais de 80 anos não foi uma estagnação, foi uma incubação. Na teologia da longa duração, o tempo não é um inimigo que nos rouba a juventude, mas um ferreiro que nos molda o caráter. Ana não era a mesma mulher aos 20 anos de viuvez e aos 60. Cada ano de oração adicionava uma camada de autoridade ao seu espírito. Ela nos ensina que há certas revelações que Deus não entrega a iniciantes. Há vinhos espirituais que só podem ser servidos após décadas de maturação no silêncio da adega de Deus. O contraste entre o templo de pedra e o templo de carne, havia uma ironia profunda na presença de Ana naquele dia. Ela estava cercada por uma estrutura que Herodes construíra para ser eterna. Pedras que pesavam toneladas, ouro que brilhava a quilômetros. No entanto, Jesus predisse que daquelas pedras não ficaria pedra sobre pedra. O templo físico era magnífico, mas estava morrendo. Ana, por outro lado, embora fisicamente frágil e envelhecida, era o verdadeiro templo vivo. Nela, o Espírito Santo habitava com uma intensidade que o Santo dos Santos já não conhecia há muito tempo. O documentário de Ana nos força a olhar para as nossas próprias instituições. Muitas vezes, estamos tão ocupados preservando as pedras, nossas reputações, nossos edifícios, nossas estruturas, que não percebemos quando a vida de Deus se manifesta em algo tão pequeno e frágil quanto um bebê. Ana foi a única que percebeu a mudança de endereço da glória de Deus, da pedra para a carne. O legado das Anas invisíveis. Se Ana pudesse nos falar hoje, através dos séculos, sua mensagem seria sobre o valor do oculto. No reino de Deus, a economia é inversa. O que é feito em secreto tem mais peso do que o que é exibido em público. Ana representa todas as pessoas que, neste exato momento, estão sustentando o mundo através de suas orações invisíveis. Ela é a padroeira dos que não têm voz nos grandes palcos, mas que têm audiência garantida diante do trono. O legado de Ana
É um convite para pararmos de medir nosso sucesso pelo aplauso dos homens e começarmos a medi-lo pela nossa constância diante de Deus. Ela provou que uma mulher sozinha, idosa e viúva pode influenciar a narrativa espiritual de uma nação inteira apenas por se recusar a sair da presença de Deus. Conclusão: o encontro que tudo justifica. No final, a história de Ana é uma história sobre a recompensa. Muitas vezes, a espera de Ana é pintada como um fardo, mas para ela, foi um privilégio. Ela não perdeu 80 anos. Ela os investiu para que no momento em que o Redentor entrasse no mundo, ela fosse a primeira a dar-lhe as boas-vindas. A imagem final que este documentário deixa em nossa mente é a de Ana, com os olhos brilhando, talvez com as mãos trêmulas estendidas em direção a Jesus. Naquele olhar, todos os anos de fome durante os jejuns foram saciados. Todas as noites de frio nos átrios do templo foram aquecidas. Todas as lágrimas da sua viuvez foram enxugadas pelo simples fato de que ela viu a salvação. Ana nos ensina que a fidelidade nunca é em vão, que Deus não é devedor de ninguém, e que para aqueles que permanecem, o momento da revelação sempre compensa o tempo da espera. Reflexão final. Quem foi Ana, a profetisa? Ela foi a mulher que entendeu que a vida é curta demais para ser gasta com o que é passageiro, mas longa o suficiente para ser dedicada ao que é eterno. Ela saiu das páginas da história para entrar na memória de Deus. Hoje, ao terminar este relato, olhe para a sua própria jornada. Talvez você esteja no seu primeiro ano de espera, ou talvez esteja no seu 80º. Não importa. A história de Ana garante que o mesmo Deus que a encontrou no templo encontra você hoje na sua busca. A pergunta que resta para todos nós não é: quanto tempo teremos que esperar? Mas, quem nos tornaremos enquanto esperamos? Seja como Ana. Permaneça. Vigie. Pois a redenção sempre chega para quem não desiste de olhar para a porta. Se este documentário sobre a vida de Ana tocou a sua fé e trouxe clareza para a sua espera, não guarde essa mensagem apenas para você. Curta este vídeo, pois isso ajuda a mensagem a alcançar outros corações que também estão cansados de esperar. Inscreva-se no nosso canal para continuar mergulhando em histórias que o tempo não pode apagar. E, como prometido no início, eu quero ler a sua história nos comentários. De onde você assistiu este vídeo? E qual promessa você tem sustentado em oração, assim como Ana fez? Sua participação constrói esta comunidade de fé. Nos vemos no próximo episódio. Ana, presente.